Graça e paz, queridos, bem-vindos aqui com vocês para a palavra do meio-dia. E como sempre, como vocês têm visto aí todas as terças-feiras, eu agora tenho um compromisso em São Paulo. É uma porta muito boa, na qual eu tenho falado sobre a história da igreja ali na Rádio Vida. Mas eu deixo aqui guardada, gravada, né, a nossa palavra do meio-dia, porque esse é um tempo muito bom para nós e que mesmo que eu não esteja presente fisicamente, ao vivo, eu estou presente de coração aqui com vocês para a gente meditar nessa palavra ao meio-dia, para a gente orar juntos. São momentos de você colocar seu coração, sua vida diante de Deus, nesse meio-dia, do meio-dia parar e colocar sua vida em Deus. E nós estamos caminhando aí em Emaús com Jesus, nós vimos Emaús como o caminho da comunhão, e agora eu tenho falado em Emaús como o caminho da instrução, como esse momento em que a gente anda com Jesus e não só a nossa vida está conectada com a dele. E eu falei quanto essa conexão era importante, porque é essa conexão que traz a vida do Senhor em nós, é essa conexão que traz a graça, a unção do Senhor para nós, é essa comunhão com o Senhor, que ela tem que ser ininterrupta, que ela tem que ser contínua, que ela não tem que se limitar a espaço, que ela não tem que se limitar a tempos, mas ela tem que permanecer em nós, é essa comunhão que nos faz crescer. Mas ao mesmo tempo, enquanto Jesus andava com eles ali, e eles abriam o coração deles para Jesus, e Jesus falava com eles, nessa caminhada de comunhão e de crescimento, nós vemos também que era um momento em que o Senhor os instruía, em que o Senhor caminhava ao lado deles, e que o Senhor ia falando com eles, em que o Senhor os ia instruindo. Então esse caminho de Emaús foi para eles também um caminho de instrução. Eu poderia até dizer que aquilo, olha que coisa linda, aquilo que eles aprenderam, aquele caminho com Jesus, aquelas palavras que o Senhor abrindo as Escrituras falou com eles, foi uma instrução tão grande e tão poderosa para a vida deles, que quando terminaram aquele caminho, que é curto, é longo, 12, 30 quilômetros, quando acabaram aquele caminho, aquela instrução já tinha transformado a maneira deles olharem para as Escrituras, a maneira deles conhecerem o Cristo, a maneira deles entenderem a revelação e o plano de Deus. Foi uma instrução tão poderosa, tão maravilhosa, que eles cresceram naquela caminhada. E o desejo de Deus é que você cresça na caminhada com Ele, que você aprenda dele coisas tão tremendas e poderosas, que venha reorganizar toda a sua vida, reorganizar toda a sua visão de mundo. Eu tenho insistido nisso e falado que nós não aprendemos nenhuma fração daquilo que nós precisamos aprender do Senhor. Ontem eu falei que uma das coisas que é uma barreira muito grande para nós aprendermos é a dureza do nosso coração. Porque a nossa atitude é eu já sei. A nossa atitude é a gente não querer reconhecer os nossos erros. A nossa atitude é achar que não há mais nada para ser conhecido ou aprendido do Senhor. E às vezes, quando nós temos um cargo, ou como nós temos uma função na igreja, ou quando a gente já fez algum curso de teologia, alguma coisa assim, a tendência do nosso coração às vezes é achar que nós já sabemos tudo que nós precisamos saber. Mas quando nós somos realmente tocados pelo Senhor e vivemos em comunhão com o Senhor, nós passamos a saber que nada sabemos. Nós passamos a conhecer que nós nada conhecemos, que nós nada entendemos e que nós precisamos ainda muito, muito para nós sermos discípulos. Nós muitas vezes temos sido discípulos do coração duro e por sermos discípulos do coração duro nós temos deixado de aprender e entender muitas coisas. Mas eu queria falar um outro problema que nós temos aqui também, e que a Bíblia fala como discípulos. Ontem, inclusive, citei Isaías 54, né, Isaías capítulo 50, versículo 4, que Deus nos ensina todas as manhãs, que Ele abre os nossos ouvidos para que a gente ouça como discípulo. Então, algumas traduções falam, ouça como aquele que aprende. Então, esse processo ele nos acompanha continuamente, esse ensinar de Deus, esse instruir de Deus na nossa vida, é algo também ininterrupto, mas vai depender da nossa maleabilidade, de nós termos um coração disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar.
Mas eu queria colocar um outro pecado como discípulo que muitas vezes nós temos e que isso nos impede de sermos melhores instruídos, de nós crescermos mais, de nós nos tornarmos mais fortes como deveríamos. Aqui quando o autor da Epístola aos Hebreus vai escrever, ele aqui no capítulo 5, versículo 11, ele fala assim: do qual muito nós temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Então aqui é uma palavra até muito dura para eles, dizendo que houve o quê? Negligência no ouvir. Negligência. Às vezes nós abrimos, nós temos tempo para tantas coisas inúteis, para aprender tantas coisas inúteis, tantas coisas vãs, e nós não aprendemos as coisas do Senhor. E nós não dedicamos tempo para as coisas do Senhor. Eu comecei o curso, né? Eu sempre menciono o curso aqui, porque o curso a finalidade dele é ensinar a Bíblia mesmo, estudo bíblico puro e simples, né? Glória a Deus por vários irmãos aqui que já estão fazendo o curso, eu espero que outros até queiram fazer o curso. Mas a minha ideia, quem acompanhou as lives, quem está acompanhado o curso, meu desejo é que a gente quebre essa negligência com a palavra. Que a gente quebra essa negligência. Quanto tempo você vai ter de crente para ler a Bíblia sequer uma vez? E a leitura, uma única leitura da Bíblia nunca vai ser suficiente para você crescer o suficiente. Mas a negligência ela tem sido muito grande na nossa vida de ouvir e de aprender. Nós poderíamos estar gastando muito mais tempo nisso. E eu não falo só nesse aprender que a gente tem quando faz um curso, quando alguém nos instrui, mas o nosso próprio coração nem sempre ele está aberto para ser instruído, para receber aquilo que é de Deus. Então nós necessitamos sim, nós necessitamos crescer nisso. E ele fala assim, vocês são tão negligentes, mas tão negligentes, que tem coisas que eu gostaria de ensinar para vocês, mas eu não posso, vocês não estão preparados ainda. Eu toda vez que eu leio essa palavra, meu coração pesa. Deus talvez tenha tantas coisas para nos confiar, Deus talvez tenha tantas coisas para nos direcionar, mas nós ainda não estamos preparados para isso. Há missões de Deus, olha, guarda isso no seu coração. Há missões de Deus para a sua vida, que Deus só vai entregar na sua mão quando você crescer suficiente no conhecimento dele, daquilo que é dele, e estar apto para realizar. Há coisas que se o Senhor entregasse nas suas mãos hoje, você de modo nenhum seria capaz de levá-las avante, por causa da negligência. Você já deveria ser um mestre, você já deveria estar ensinando certos assuntos, você já deveria estar compartilhando certos assuntos, mas a negligência no ouvir impediu isso para você. Nós somos discípulos e além de muitas vezes nós sermos pessoas de coração duro que não querem aceitar os ensinos que o Senhor quer nos dar, muitas vezes nós somos de um coração tão duro ou de um coração tão negligente que nós não vamos atrás de aprender do Senhor. Nós ficamos aprendendo aquelas coisas básicas, nós ficamos conhecendo aquelas coisas básicas e nós não caminhamos para as coisas mais profundas. Essa é a palavra que tem aqui. Nós temos sido muitas vezes discípulos negligentes, que não têm crescido, que não têm avidez por aprender, para crescer, para entender certas coisas. Eu às vezes olho certas passagens bíblicas e eu falo, Senhor, eu quero entender isso melhor. E quando falo entender isso melhor, eu quero sentir isso, eu quero absorver isso na minha vida. Eu quero sentir isso como realidade na minha vida. Eu quero ter isso na minha vida, o que isso significa, o que essa passagem aqui significa, o que é viver isso que está aqui. Então, à medida que eu vou lendo a palavra, eu vou tendo mais fome dela mesmo, para que ela se torne mais clara para mim, mais real para mim, mais prática para mim. Lembra que eu falo muito Salmo 119, 18? Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, porque é isso que nós precisamos, ter os nossos olhos abertos para que nós possamos compreender a lei do Senhor.
mas nós somos às vezes tão negligentes que nem a palavra nós vamos. Como é que nós vamos aprender a ter comunhão com o Senhor e aprender aquela palavra que está lá, se nem aquela palavra lá nós vamos buscar? Nós nem buscamos a palavra, nem buscamos o Senhor. Como é que a palavra vai fazer efeito sobre nós, vai agir sobre a nossa vida? Eu não falo essas coisas para a gente viver com uma consciência pesada. Não quero que você fique com a consciência pesada. Nós vamos ser sempre pecadores, tentando agradar ao Senhor, fazer a vontade dele. Mas não é baseado no meu mérito que eu vou me relacionar com o Senhor, e sim no mérito dele. Ele me aceita como eu sou. Ele me aceita como eu sou. Mas eu sei que eu posso ser muito mais do que eu tenho sido até aqui. Eu sei. E o desejo do meu coração é que eu e você sejamos discípulos. Eu e você sejamos discípulos que não tenham um coração duro, mas tenham um coração quebrantado e pronto para aprender, para receber daquilo que é do Senhor. Que nós sejamos discípulos não negligentes, discípulos que realmente reconhecem que precisam aprender a gastar mais tempo com as coisas do Senhor e se envolver com as coisas do Senhor. Essas coisas nos farão crescer. Ali o autor de Hebreus fala de beber leite e não alimento sólido. E a gente sabe, gente, um bebê, você não pode dar alimento sólido para ele. Você vai dando leite, 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 até que ele chegue num ponto em que ele possa comer aquilo que é mais sólido, um alimento, como a gente diz, mais forte. E que alimento que nós estamos aptos a comer? Nós estamos aptos a comer alimentos mais fortes? Nós somos capazes de absorver coisas mais profundas da palavra? Ou a nossa negligência tem nos impedido de aprender coisas maiores de Deus? Quanto tempo vai demorar ainda para que eu cresça o suficiente para que Deus coloque nas minhas mãos obras urgentes e necessárias para serem feitas? Eu sei que você é um servo de Deus e que você tem feito coisas boas para o Senhor e que você tem sido frutífero para o Senhor. Mas eu também sei que aquele que tem, o Senhor dará mais. E Ele quer dar mais coisas para você. Ele está esperando que você cresça na palavra, que você cresça no conhecimento dEle, que você absorva mais do que dEle. E estando mais maduro, estando mais pronto, estando mais preparado e forte, Ele vai te chamar, Ele vai te confirmar, Ele vai colocar na sua mão aquilo que Ele deseja. Pai querido, nos ensina a olhar a área das nossas vidas que nós estamos sendo negligentes. Que nós já éramos para estar ensinando, mas nós nem sequer aprendemos. Ah, Deus poderoso e santo, Deus maravilhoso, fiel e justo. Tu és tão maravilhoso e grandioso, Senhor, tem nos dado coisas tão boas, mas nós não temos sido, Senhor, atentos para ouvir, temos sido negligentes para aprender daquilo que é teu. Nos ajuda. Nós temos tantas coisas para aprender na tua palavra. Há um rio profundo de vida ali, e nós não começamos nem sequer a molhar o nosso pé nesse rio. Nós ainda não conseguimos nem sequer umedecer nossos joelhos nesse rio, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos toma nesse dia. Toma meus irmãos nesse dia, Senhor. Toma meus irmãos nesse dia e leva eles para um relacionamento mais profundo e fundo contigo, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Tu és Deus poderoso, maravilhoso, glorioso e santo, Pai. Capaz de dar a nós, Senhor, coisas além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Obrigado, Pai. Obrigado por tua bondade. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado. Abençoa meu irmão que está aqui comigo nessa palavra do meio-dia. Renova as forças dele, Pai. Se ele está no trabalho, teve uma coisa que pesou no coração dele, Senhor, sopra o teu vento de paz e tranquilidade sobre ele, para que fique firme em ti, Senhor. Te louvo por tudo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado por estar aqui comigo na palavra do meio-dia. Se o Senhor permitir, amanhã, ao vivo, nós estaremos juntos aqui orando. Deus te abençoe e até amanhã.